Oi, tudo bem? Meu nome é Litieri e eu tô aqui para conversar com você sobre os bastidores de um Instagram de estudos profissional. E hoje eu quero falar contigo sobre tudo relacionado a stories para Estudigram. O que é que a gente deve postar nos stories, que importância tem os stories para o Estudigram, o que não postar, enfim. Esse vídeo eu decidi fazer um pouquinho diferente do que só sair falando pra vocês, porque às vezes eu vou falando, acho que o vídeo pode ficar até chato e eu posso esquecer algumas partes. Então eu anotei aqui nesse papelzinho algumas perguntas que eu acho que podem ser dúvidas de vocês relacionadas aos stories, e aí eu vou respondendo cada uma dessas dúvidas, cada uma dessas perguntas, tá? Pra não ficar muito chato. E a primeira delas seria então, qual a importância que tem realmente os stories do Estudigram? Será que a gente deve dar atenção aos stories ou não? E a verdade é que a gente tem que dar importância sim aos stories, talvez mais do que a gente dá hoje, porque no Instagram a gente sabe que o que faz crescer não são os stories, mas o feed. A quantidade de vezes que a gente posta no feed está relacionada ao nosso crescimento. Porque os posts do feed, eles vão circular lá no explorar do Instagram e vai fazer com que muitas pessoas te achem. Por isso que eu sempre falo para vocês postarem todos os dias, aumentar a frequência do seu conteúdo para vocês ganharem mais seguidores, para o perfil de vocês ir crescendo. Só que os stories, ele não é uma ferramenta de crescimento, mas é uma ferramenta que mantém as pessoas ali, sabe? Não é só a pessoa chegar no seu perfil, mas ela tem que começar a se sentir mais próxima de você, começar um relacionamento com você. E os stories, eles servem bastante para isso, para manter o seu público engajado contigo, para que eles vejam as coisas que você posta lá, para que eles se identifiquem com você, conheçam um pouco mais de você. Daqui a pouco eu vou falar o que postar nos stories, tá? Mas para que eles estejam ativos, sabe? Para que você entre na rotina deles. Então, se você posta stories todos os dias, a sua bolinha lá vai ficar no início, quando a pessoa entrar no Instagram, e vai ser muito mais fácil dela lembrar do seu perfil do que simplesmente quando ela vê um post seu passando. Até porque a gente sabe que o algoritmo do Instagram não entrega para todo mundo. Dizem que entrega só para uns 10% dos seguidores o que você posta no feed. Então, nem sempre a pessoa vê o que você postou. Mas se ela vê a sua bolinha lá dos stories, ela vai lembrar de você. Você vai fazer parte do dia a dia dela e ali ela vai entrar no seu perfil. Então, os stories eles têm uma importância grande nessa questão de aumentar o relacionamento com o seu público. E é interessante que você esteja sempre postando os stories também, para que mantenha as visualizações dos seus stories, né? Para quando você lançar um produto, você falar sobre o material, ter audiência ali. Então, se você nunca posta stories, se a pessoa não está acostumada, ou se você só posta de vez em quando, anunciando que tem post novo, então a pessoa está acostumada que não tem conteúdo legal lá. Então, se você tem baixa visualização dos stories, quando você quiser avisar alguma coisa para sua audiência, avisar que sai um produto novo, sei lá, dar qualquer notícia, vai ter pouca gente que vai ver também. Então, se você mantém o seu story alimentado, sua audiência está mais conectada com você e quando você tiver um produto novo para lançar, por exemplo, eles vão conseguir visualizar. Então, o que postar nos stories do Estudigram, né? Já que não é o nosso perfil pessoal, assim, a gente não é necessariamente blogueiro, influencer, o que postar. Dá pra gente postar coisas da nossa rotina, dos nossos. Se você é uma pessoa que estuda também, ou que trabalha, enfim, que tem de alguma forma uma identificação com o seu público, você pode mostrar a sua rotina de estudo, suas técnicas que você usa para estudar, para memorizar, para otimizar alguma coisa no seu trabalho. Algo que você faz que você acha que dá para a pessoa que está do outro lado aproveitar na vida e na rotina dela, sabe? E também você pode postar coisas sem pretensão de ensinar, mas só para mostrar que você é um ser humano, que você acorda de manhã, que você gosta de tomar um café, ou que você não gosta de tomar um café, que tem um lugar que você gosta de ir na sua cidade, um momento que te traz tranquilidade, que te traz paz. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar uma caminhada na praia à tardinha, então às vezes eu gosto de mostrar isso, né? Que faz o público conhecer um pouco mais de mim. Então não tem problema postar algumas coisas da sua rotina, do seu dia a dia, porque de qualquer forma isso vai fazer com que o público te conheça mais. E isso é bom também para o engajamento, para o relacionamento do público, para que eles se sintam mais próximos de você e gostem de assistir sempre os seus stories.
Outra coisa que é bem legal de postar lá nos stories é o seu processo de construção dos posts, né? Por exemplo, se você posta mapa mental, faz uns storyzinhos, uma sequência de 3, 4 stories, fazendo uma parte daquele mapa, pro pessoal ver que você tá escrevendo à mão, pro pessoal ver mais de perto a sua letra, ou mesmo que seja no computador, mas mostra um pouquinho de como é o seu processo de trabalho no Instagram, porque isso faz com que as pessoas fiquem mais presentes que você tá trabalhando mesmo, sabe? Que você tá gastando tempo ali, que é trabalhoso resumir, que é trabalhoso desenhar. E quando você mostra esse processo, o pessoal fala: "Nossa, você faz isso à mão, né? É assim que você faz, que interessante, como você é dedicada." Então, você mostrar os seus bastidores faz a pessoa ter mais consciência de quanto trabalho que aquilo dá para você. E elas vão passar a valorizar mais o seu produto, vão entender o preço que você cobra dos seus pacotes de resumo, sabe? E vão se sentir mais próxima também por estar vendo o seu processo de trabalho. Nos stories a gente também pode postar coisinhas relacionadas a entretenimento, mas não abusa, tá? Não coloca só um meme, não coloca só coisa engraçada no seu perfil, porque aí você vai atrair muita gente que não tá querendo nada com estudo, tá querendo só se distrair. Mas se você consegue balancear isso bem, digamos, fazer um infotenimento, você consegue colocar informações lá nos seus stories e ao mesmo tempo fazer umas enquetes, fazer algumas perguntas mais descontraídas e mais engraçadas. Até porque todo mundo gosta de se divertir também, né? Todo mundo gosta de estudar, pessoal do Estudigram, mas também tem a necessidade de se divertir, de se distrair. Então, de vez em quando, digamos que você vai sair para um lugar, você filma um pedacinho, você faz uma enquete. Você gosta mais de sorvete desse ou desse? As coisas que você estiver fazendo no seu dia a dia, você pode perguntar para o seu público o que é que eles gostam mais, ou pedir para eles uma opinião. Vocês indicam esse ou esse livro. E é muito interessante quando você pede a opinião do público, eles gostam de ajudar, eles gostam de falar o que é que eles acham. Então, eles começam a participar mais do seu dia e se engajar mais com você. Outra coisa, usa as enquetes lá, a caixinha de perguntas, para perguntar quais são as dificuldades que eles têm mais nos estudos, sabe? O que é que tá deixando mais preocupados. E aí você aproveita para conhecer mais o seu público e fazer outro conteúdo lá nos stories, que seria as dicas de estudo, você ia pesquisar a solução para aquele problema e ia dar para eles lá nos stories. Então, por exemplo, teve uma época que eu tava fazendo essa pergunta: que dificuldade vocês têm nos estudos? E eles me falavam que tinha muita dificuldade no foco, em focar. E aí eu fui pesquisar o que é que influencia no foco, como é que a gente pode resolver essa situação. E então eu fiz uma série de stories falando sobre isso, sobre o que era você se manter focado nos estudos, o que é que pode te ajudar a se manter focado. E eu salvei nos destaques. E até hoje muita gente vê esses stories e gosta bastante. Então você pode dar dicas de estudos, dicas de produtividade, de organização, como fazer um cronograma de estudos de repente, como se planejar para uma prova, como revisar. E esses conteúdos são muito bem aceitos nos stories. Inclusive, a gente às vezes não dá tanta importância, né? Mas eu já vi vários perfis falarem que já fizeram pesquisa e as pessoas estão consumindo mais conteúdo assim, passando mais tempo hoje em dia nos stories do Instagram do que propriamente no feed. Então, se você não está produzindo conteúdo nos stories, você está simplesmente deixando de ter essa atenção do público. E a gente sabe que o Instagram gosta de quando a gente faz o pessoal passar muito tempo no nosso perfil, né? O Instagram meio que premia você distribuindo mais os seus posts, porque ele vê que o pessoal gasta muito tempo no seu perfil, então o seu perfil tem conteúdo relevante. E o Instagram quer isso, quer que a gente atraia usuários que fiquem o máximo de tempo possível na rede deles. Então é bem legal você manter esse engajamento alto com seus stories. Outra pergunta seria: então vale a pena postar qualquer coisa nos stories só para encher e você tá sempre visível para os seus seguidores? Não, não vale a pena postar qualquer coisa, porque se eles entram lá no seu perfil, nos seus stories, e vê que é só besteira, que não tem conteúdo, às vezes é só repost de outras pessoas e sem ser de conteúdo interessante, porque quando é repost de conteúdo útil para os seus seguidores, vale a pena. Mas quando é só de coisa engraçada, de vídeo de gatinho, de meme, apesar de ser legal, não é um bom conteúdo. Então eles vão parar de visualizar os seus stories. Ou então, se você entra nos seus stories só para falar da sua vida, você não faz uma enquete perguntando o que é que a pessoa acha, você não convida ela para participar do assunto, então eles também não vão achar tão interessante, vão parar de ver os stories. E esse é o problema, que se você tem baixa visualização nos seus stories, né? Como eu já te disse antes,
quando você for lançar um produto, for dar uma novidade, contar que sai um material novo, muita gente não vai ver, porque já não gosta de ver os seus stories no dia a dia. Então, não vale a pena postar stories todo o tempo divulgando outros perfis, repostando, ou só avisando que tem post novo, sem ter também uma coisa interessante, um conteúdo de qualidade ali, uma dica de estudos, algo que realmente atraia a atenção da sua audiência. E qual seria o melhor horário para postar stories no Instagram? Algumas pessoas já falaram comigo sobre isso, essa coisa de horário para postar, de horário para colocar stories, e eu digo para vocês que eu não sou muito ligada com essa questão de horário. Para mim, o mais importante é que o conteúdo saia, que o conteúdo seja postado todos os dias, que o feed esteja alimentado, que os stories estejam sempre atualizados. Então, não tem uma hora mágica. Porém, se você posta stories, por exemplo, durante a parte da manhã, durante a parte da tarde, durante a noite, você vai estar sempre lá no iniciozinho o seu círculozinho lá para as pessoas clicarem e assistirem. Então, digamos que você é uma pessoa que gosta de falar muito durante a manhã. Então, só durante a manhã que o seu perfil vai ficar lá na frente para a pessoa ver. Se você tiver disponibilidade, faz uns 2 stories de manhã, alguns outros pela tarde, outros pela noite, para que sempre sua bolinha esteja lá em evidência para a pessoa achar o seu perfil. Mas não se prenda a isso se isso vai te prejudicar em outras atividades. Tipo, se você vai perder tempo esperando a hora de postar stories e aí vai deixar de postar conteúdo no feed, não vale a pena. É só uma coisa extra que pode te ajudar mais a ter mais visualizações se você tiver esse tempinho extra para postar também em vários momentos do dia. Outra pergunta: devo postar a oferta dos meus PDFs todos os dias nos stories? Também não, porque se as pessoas veem que nos seus stories só tem oferta dos PDFs todos os dias, além de ficar chato, porque eles veem que não tem conteúdo e vão perder o interesse de assistir os seus stories, eles vão ter a ideia também de que o seu produto não tem escassez nenhuma. Ele sempre está ali disponível para a hora que eles quiserem. E nós, seres humanos, temos uma tendência natural a procrastinar. Então, se o seu material está sempre disponível, sempre tão visível, eu vou deixar para depois, para quando eu tiver mais dinheiro, para quando eu tiver mais apertada na matéria, para quando eu tiver mais desesperado na faculdade. Então, acaba que ele não te compra nunca, porque você oferece tanto. E por isso que eu não gosto de ofertar tanto assim o meu material, mesmo que através do link da bio ele esteja sempre disponível, mas só uma vez na semana, uma semana sim, outra não, às vezes, é que eu posto a oferta do meu material nos stories, justamente para não ficar tão batido, tão cansativo. O que eu gosto de fazer é o seguinte: coloco mais conteúdo nos stories, dicas de estudos, enquetes, interação, né, respondendo perguntas, coisas que eles se interessem em ver, para quando eu tenho material novo, para quando sai uma promoção, ou para quando simplesmente eu estou precisando vender aquele material, aí eu posto a oferta. Como a visualização do story está alta, muita gente vai ver e provavelmente vai ter bastante gente também que vai se interessar em comprar o produto. Então, eu aposto que assim a gente consegue vender mais nesses diazinhos que a gente posta nos stories, gerar um pico maior de vendas, do que se a gente postasse todos os dias e aí não gera um efeito de escassez, que é muito importante para o processo de compra. Faz mal postar coisas da minha vida pessoal nos stories do meu Instagram? Então, depende do quanto o seu público vai se identificar com você. Tipo, você é como eles? Você é estudante também como eles, ou concurseira como eles? Ou então, de alguma forma, você é apaixonada pelos estudos? Que relação que você tem com esse seu público? Porque se você for parecido com eles, pode ser que mostrar sua vida pessoal seja interessante, seja estimulador, eles vão se conectar mais com você. Mas se você tem uma profissão totalmente diferente, você não vive naquela mesma pegada, talvez não faça muito sentido para eles te assistirem tanto da sua vida pessoal. Então, eu diria que você devesse olhar se o que tem na sua vida pessoal é útil para eles enquanto pessoas que estão estudando para um determinado assunto, para uma determinada prova. Se sim, não tem problema mostrar da sua vida pessoal. Inclusive, isso é uma coisa que estreita mais a relação com o seu público, né? Eles vão passar a te conhecer mais, se sentir mais próximo de você, ter mais confiança em você. E isso é interessante também para o processo de compra, né? Quando você lançar um material, as pessoas que sentem mais confiança em você provavelmente vão tender a te comprar mais do que as outras. Então, pode ser que seja interessante nesse sentido. Porém, é importante que você não torne só isso, né? Só isso no seu Instagram, nos seus stories, porque as pessoas estão no nosso Instagram também para aprender mais sobre estudos. E aí tem que ser uma coisa que complemente a outra. Sua
rotina, sua vida pessoal tem que estar ligada com esse assunto que eles estão ali para ver e assim você consiga agregar também conteúdo da vida dessas pessoas e não só sobre a sua vida pessoal. Inclusive, uma coisa interessante é que a vulnerabilidade, ela conecta muitas pessoas. Então, às vezes você não tá num dia bom, às vezes você tá desanimado, você tá triste. E não tem problema compartilhar isso com seus seguidores nos stories, porque eles vão se identificar também com você. Vão saber que você é uma pessoa como eles e de repente se conectar mais. Então vale a pena também trocar as coisas difíceis, não somente as coisas boas, sabe? Acontece que no final de tudo, nós somos seres humanos. Eu que tô aqui desse lado e você que tá aí do outro lado. E nenhum de nós é invencível, né? Então quando a gente mostra quem a gente é, a gente consegue se conectar mais com o nosso público. Como usar a caixinha de perguntas nos stories do Instagram? Então, a caixinha de perguntas é uma ótima ferramenta para você usar para aumentar o seu relacionamento com o público, melhorar a sua conversa com eles, sabe? Porque é meio que uma desculpa para conversar. Eu sei que nem sempre que a gente posta essa caixinha e simplesmente coloca lá, deixe uma pergunta, não é todo o público que faz uma pergunta para você. Você pode até ficar com medo. Será que eu faço se ninguém responder? Se você nunca fez isso, eu digo que você tente. Coloca a caixinha lá, pede para alguém te fazer uma pergunta. Quem sabe alguém que tá lá do outro lado te seguindo não tem coragem de chamar você no direct, mas lá você dando essa oportunidade, a pessoa te faça uma pergunta. E se ninguém te fizer uma pergunta, também não tem problema. A gente tem que parar de se preocupar com essa vaidade de sempre ter muita gente nos solicitando. Nem sempre é assim. E aí tem uma tática que você pode usar para que a sua caixinha bombe, mesmo que as pessoas não gostem de te fazer perguntas. É você perguntar para os seus seguidores. Então, sempre que eu faço isso, eu recebo muito mais resposta. Eu que pergunto para eles lá, qual a sua maior dificuldade nos estudos? E aí eles desabafam comigo, eles começam a dizer as dificuldades deles e eu respondo aquela história dizendo uma solução que eu acho para aquilo. Então eu falo assim, qual a sua maior dificuldade nos estudos? Eles dizem, é ter muita dificuldade de memorizar a matéria. Aí eu respondo aquela história e faço um vídeo dizendo, olha, uma coisa importante para memorização é você repetir a matéria, fazer suas revisões, tal, tal, tal. Então isso me dá a oportunidade de conversar com eles, mesmo que eles não tenham me perguntado diretamente. Então essa é uma estratégia muito boa para você utilizar. Assim como existem outras perguntas que você pode fazer para o seu público, conforme você queira conduzir a conversa que vocês vão ter. Então, por exemplo, agora no final do ano eu queria falar com eles sobre os sonhos, as metas deles, né? E apoiá-los. Então eu perguntei, qual é a sua maior meta para o ano de 2020? E aí eles começaram a me falar lá nessa caixinha. E então eu fui respondendo, dizendo que legal, que eu também queria atingir essa meta, que eu esperava que Deus abençoasse, que ele pudesse conseguir. Então, isso faz com que a gente estreite a relação e possa conversar com o nosso público. Além de que essa caixinha de perguntas nos stories também vai servir para você conhecer mais o seu público, assim, no sentido de repente você está em dúvida de lançar um material e aí você pode perguntar para eles que tipo de material que eles estão precisando para apoiar nos estudos dele, o que seria legal ter no mercado que ainda não tem, ou de repente só perguntar mesmo qual está sendo a dificuldade, porque se você conseguir sanar aquela dificuldade com o material, é um bom material para venda. Então, através dessas ferramentas que o Instagram dá, essas enquetes, essa caixinha de pergunta, você consegue conhecer mais o seu público para que o seu produto seja mais específico para a dor do seu público. E se você sara a dor do seu público com o seu produto tende a ser um sucesso maior de vendas do que se você somente fizer um produto aleatoriamente. E além da caixinha de perguntas, outra ferramenta interessante que tem nos stories do Instagram, que dá para usar no Instagram, é aquela caixinha lá de quiz, que você consegue colocar uma pergunta e várias alternativas. Aquilo é excelente para o Instagram, porque você pode colocar questões da matéria que você aborda no seu Instagram e o pessoal adora responder essas questões, porque lá mesmo eles já conseguem ver o gabarito, né? Na hora que eles marcam a resposta, a questão que tá certa já fica em verde. E se eles errarem, já fica em vermelho. Então, é uma coisa que nem precisa ficar conferindo o gabarito. No próprio story, eles já sabem se acertaram ou se erraram. Então, todas as vezes que eu faço esse tipo de perguntas, eu recebo muitas mensagens no direct agradecendo,
pedindo para eu fazer mais vezes, porque é uma coisa que eles realmente gostam muito. Então, o segredo para que dê certo é que você procure questões que as alternativas sejam curtinhas, sabe? Porque aí vai caber exatamente naquele campo, que, se eu não me engano, é de até 2 linhas na alternativa daquela caixinha. Então, você digita lá a questão, já marca qual é que é a alternativa certa e posta pelo menos uma sequência de 5 questões nos seus stories. E aí as pessoas vão gostar muito de responder, de treinar para a prova através daquelas questões que você postou. E essa é uma forma também de facilitar os estudos das pessoas. Não é só nos resumos e nos mapas, mas se você traz questões para elas que elas não vão precisar estar pesquisando para responder, você também está, de certa forma, facilitando esse caminho e ajudando nos estudos. Como reter mais a atenção do público e evitar que eles pulem muito os stories, né? Como você ter mais atenção do seu público nos seus stories? Primeiro, você tem que falar de coisas interessantes para o seu público, né? Não ficar falando só da sua vida, sem perguntar para eles de volta alguma coisa, sem pedir uma opinião, sem fazer com que eles participem. Então, quando você estiver falando, coloca sempre uma enquetezinha, uma coisa que eles possam interagir e participar. Além disso, quando você precisar abordar um assunto maior, tipo, você tá dando uma dica de estudos e você precisa de alguns stories para falar aquele assunto, coloca sempre uma partezinha do texto, sabe? Sobre o que você tá falando, tipo a mensagem central daquele story, porque faz com que a pessoa fique curiosa para saber e não pule, porque ele vê o assunto, o tema do story, que é uma coisa interessante para eles. Usa também o recurso dos GIFs, né? Tem tantos GIFs legais que podem chamar mais atenção para os seus stories, GIFs engraçados, coisas que estejam relacionadas com aquilo que você está falando. Então, pesquisa lá a palavra que está relacionada com o assunto e usa também os GIFs para deixar mais colorido, mais interessante. Às vezes o story sem estímulo visual nenhum, só você falando, não fica muito interessante para a pessoa mesmo. Então, coloca uma partezinha de texto, coloca GIFs, deixa uma coisa mais divertida. E não fica na paranoia que o pessoal tá pulando muito os seus stories. Se importa com quem realmente tá ali para te ver, para ver o teu conteúdo. Quem realmente importa são as pessoas que querem te ouvir. Eu tava vendo ontem uma palestra e a pessoa falou assim: maluca quem quer falar para quem não quer ouvir. Então, eu fico feliz com as pessoas que estão ali te assistindo, vendo o que você tem para passar, porque são essas pessoas que realmente importam, que estão realmente comprometidas com os estudos delas, que estão realmente engajadas com você. Então, esse é o público que você tem que focar mais em trazer o melhor de você para eles. Pular os stories, passar o seu post sem curtir, por exemplo, muitas pessoas vão fazer isso e são diversos motivos que as pessoas têm para sair daquele story naquele momento, mas isso não é o que você deve focar. Em tudo você deve focar nas pessoas que estão se importando com o que você está fazendo e a sua energia deve ir sempre para elas. Então é isso, gente. Eu já falei tanto de histórias aqui que eu fiquei até sem ideia sobre o que falar mais, mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, algo que vocês têm dúvida e eu não abordei aqui no vídeo, é só deixar um comentário que eu vou responder vocês. Faço mais vídeos explicando melhor, tá bom? Espero que tenham gostado, que você tenha conseguido aí anotar alguma coisa, te ajudar em alguma coisa para você aplicar no seu Instagram. E eu te peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal pra gente continuar conversando aqui sobre os bastidores de um Instagram de estudos. Um beijo e até o próximo vídeo.